Boa noite, Santa Catarina, ao vivo, 18 horas e 30 minutos. Aliás, tem dois relógios, ó, tem aí na nossa tela e tem lá também, ó, marcando 18 e 30. Mas, ó, 7 graus a temperatura. Aqui na Grande Floripa, não. São José, não. Palhoça, não. Não. Floripa, não. Você tá vendo aí o nosso relógio em Lages, porque tem uma enorme expectativa para a chegada do frio nas próximas horas. E da neve, principalmente, Será lá que a naquela neve região. chega, Cleiton Hein, Ramos? Júlia Matos? Olha só, o boneco lá já está preparado, aquele bonequinho de neve. Já viu a neve de perto? Boa noite para você, boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Cleiton. Boa noite para vocês aí de casa. A gente pede licença para entrar no seu lar nesta quarta-feira. Todo mundo na expectativa para saber se a neve vai chegar em Santa Catarina. Já vi neve ao vivo, não foi em Santa Catarina, Cleiton. Onde você viu? Foi em Bariloche, Argentina. Foi numa viagem. A única viagem que eu fiz para fora do país foi essa. Mas eu também vi uma a trabalho. Eu cheguei a tatuar. É? Sabia? A Que primeira legal. vez que eu vi neve. Olha, que Tatuei legal. um floco de neve com Eu 16 vi anos. nas Olimpíadas em Londres, a trabalho, Sim. caiu neve lá. Achei a tua mais chique. Não, não é mais chique, mas tu sabe Achei. que comparando com o que a gente vê na TV, eu não sei, em Bariloche, o meu maior sonho é ver aqui em Santa Catarina. Ah, claro. E eu não tive esse prazer ainda. Não, vou te falar. Eu fala. perdi, o pessoal aí de casa pode contar pra gente, que muita gente acabou compartilhando, eu perdi a neve no Cambirela. Tu acredita na minha palhoça? Aquela, eu tenho uma Aquela pra te contar. neve do Cambirela. Aquela eu tava indo trabalhar com o cinegrafista, acordei tarde. E aí, né, dando rolê na noite, acordei tarde no outro dia, saí do Bela, aí entrei no carro do cinegrafista. O grande Mota, Motinha, um abraço, Roberto Mota. Aí eu caí na Via Expressa e eu olhei, será que foi demais mesmo a noite ontem? Será que eu tô... Pô, porque eu tô olhando, parece neve lá no morro, né, o Motinha? Ele assim, não tá sabendo. Eu digo, quê? Nevou aqui lá é neve. Eu digo, Neve como no assim? Cambirela. Cambirela, lindo demais. Lindíssimo. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse frio. Agora, a gente vai falar também sobre uma loucura de amor. Pergunta, vai, hoje faça as honras da casa. Agora a pergunta é pro Cleiton, Pergunta. viu, pessoal? Cleiton, você sonha ou sempre sonhou com o seu casamento, Cleiton Ramos? Você sonhou como seria o seu casamento, Cleiton Ramos? Tu vê bem que tá gravado, depois vai pra Janine, tá? Tu vê como é que tu vai responder. Sim, se concretizou. Ah, que lindo. Por quê? Pessoal, Por quê? a gente vai contar sobre um caso em que esse sonho envolvia funerária. Coloca a música aí, ô Rodrigão, aumenta o volume. Funerária. Ó a música. É aumenta, isso aumenta mesmo, o som pessoal. na caixa. Um carro funerário envolvido em um casamento. Agora, olha essa cena. Abre a cena pro pessoal de casa Vai. acompanhar. Enche a tela. Olha só, pessoal. Isso aqui aconteceu em Santa Catarina e foi nesse carro aí que a noiva chegou pra Carro se funerário? casar. Um carro funerário, Cleiton Ramos. Até que a morte nos separe, é o melhor título. Aliás, está escrito atrás do carro também, ó. Até que a morte nos separe. Mas afinal, o que será que motivou isso tudo? Qual é a história por trás deste carro funerário? A gente conversou com essa noiva aí, Cleiton Ramos. A energia deve ser muito boa, né? A energia ela vai contar pra gente como é que chegou a esse momento. Tô curioso. Vocês vão acompanhar tudo aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. E eu deixo o convite pro pessoal de casa, Cleiton. Você aí de Participar. casa, já fez uma loucura por amor? Já fizestes? Olha, eu acho que todos os dias a gente se doa. Não vou contar minhas coisas, não. Tu vai ver que daqui a pouco eu peço as tuas. Tu vai ver só. Deixa quieto. Aí você de casa, se quiser contar, o zap está à disposição 489-9162-2676 ou o QR Code, Júlia Matos. É isso mesmo. Chama a gente, conta a sua história, que aqui no Tá Na Hora Santa Catarina a gente vai ler e vai interagir com vocês aí de casa, como sempre. Olha só, amanhã vai ter aquele dia sem imposto, não é verdade? E a gente sabe que o tema da gasolina, quando tem essa data, é muito aguardado. Principalmente, ó, pelo bolso, pela carteira, porque ninguém aguenta mais. Que tal abastecer um carro com gasolina 30% mais barata? Amanhã é o dia. Amanhã, dia 29 de maio, é o Dia Nacional Livre de Impostos. E a gasolina, com 30% de desconto, é um dos destaques aqui na capital, né, Cleiton? Mas olha só, não é só a gasolina que vai estar mais barata, não. Quer saber mais detalhes? O Ronaldo Penido está lá ao vivo em um posto. Ele está com um semblante de que não vê a hora de chegar esta quinta-feira para encher o tanque do carro também. Vai dizer até o talo para o frentista. Temos boas notícias para o pessoal, Ronaldo. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Júlia, Cleiton e a todos ligados no Tá Na Hora Santa Catarina. Pois é, amanhã, quinta-feira, dia 29, é o Dia Nacional Livre de Imposto. Porque o brasileiro já está acostumado a pagar tanto imposto. É na gasolina, é na compra de supermercados, em qualquer produto a gente paga muito imposto. E uma pesquisa identificou que
A gente leva quase os 5 primeiros meses do ano só pagando imposto. Boa parte da nossa renda, do nosso poder de compra é consumido pelos impostos. A carga tributária que corrói o poder de compra do trabalhador. E por conta disso, vai acontecer nesta quinta-feira uma ação. Alguns postos da capital vão oferecer gasolina mais barata. Um posto de combustível, inclusive, vai oferecer 30% de desconto no litro da gasolina. Mas atenção, a promoção é por tempo limitado, apenas para os 100 primeiros consumidores que chegarem para abastecer, e será limitado apenas R$100, R$100 por cliente. Eles vão comercializar o litro da gasolina por cerca de R$ 4,59 e cada cliente vai poder colocar até R$100, o que equivale a quase 20 litros. E esses clientes vão poder aproveitar esta promoção. Mas não é só os postos de gasolina que vão fazer promoções, que vão dar descontos no dia livre de impostos. A ação é um movimento nacional de conscientização tributária, liderado na capital pela CDL Jovem. Em Santa Catarina, 937 empresas estão confirmadas na ação. Em Florianópolis, mais de 100 lojistas já aderiram ao movimento, colocando a capital no segundo lugar no ranking nacional de participação por município. Em 2024, foram 475 empresas catarinenses envolvidas na ação, ou seja, o número praticamente dobrou de um ano para o outro. Os consumidores vão poder aproveitar, já que muitas empresas vão oferecer desconto nos produtos na campanha, nesta ação de conscientização sobre a alta carga tributária que nós pagamos aqui no Brasil. Amanhã, quinta-feira, dia 29 de maio, é o Dia Nacional Livre de Impostos e é a hora também para o consumidor aproveitar estas promoções, estas ofertas feitas pelo varejo e pelos lojistas de Santa Catarina. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Ronaldo. Só para corrigir aqui, Júlio, eu brinquei até o talo da gasolina, encher o tanque, mas tem uma quantidade. Tem um limite, né? Tem um limite para você colocar. Agora, se tiver quase o tanque cheio, aí você pode usar a frase, né? Completa, por favor. Completa, por favor. Mas o pessoal vai completar, sabe que vai dar uma diminuída, mas eu duvido que não vai ficar de olho para ver de quanto é que tá dando assim, ó. Tá girando, tá girando, e tá girando, é bom tá o girando. pessoal se planejar, porque provavelmente teremos filas nesses postos, né? Ah, com certeza. São boas notícias para a população, mas a gente precisa de planejamento. Então você aí de casa se planeje. Agora, Júlia, a gente sabe que o preço da gasolina é muito discutido. Você paga quanto? Em média no litro, assim? R$ 6,70, R$ 6,75? R$ 6,79 em Palhoça. Mas entre Palhoça e Florianópolis eu já vi postos com R$ 6,59, R$ 6,69. Mas ultimamente nunca abaixo de R$ 6,40. Sabe onde que eu abasteci a R$ 6,10? No sul de Santa Catarina, indo para Imbituba. Então olha para a placa. R$ 6,03. Eu abasteci lá. Onde? No domingo em Imbituba. Ah, isso aí. Voltando do sul do estado, não vou fazer propaganda para o posto, mas eu fui obrigado a parar e dizer o quê? Completa. Olha, eu não sabia desse aqui. Olha só, pode rodar. E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, estamos aqui indo para o sul do estado de Santa Catarina. E olha só quanto é que está a gasolina nesse posto aqui, ó. R$ 6,03. Não é à toa que a fila é grande. Agora, por que Floripa tem essa diferença tão grande, hein? 6,03, ó, comum e aditivada. Não é brincadeira não, essa diferença de preço, hein? E aí, me diz, quanto é que tá a gasolina na sua cidade? Eu falo em Floripa porque sou daqui. Agora o pessoal pode se manifestar também no Zap, qualquer lugar do estado. 6,03. E tinha um outro posto que era 6,2 se fosse no aplicativo. Ah, entendi. Tem essa também, né? Pô, mas é uma diferença muito grande. Agora, por que tem tanta diferença? A gente foi em busca de respostas. Pessoal, a gente entrou em contato com o Sindicato dos Postos de Santa Catarina para entender o porquê dessa diferença. Por nota, eles responderam que a principal função dessa entidade sindical é a representação e a defesa dos interesses da categoria econômica dos revendedores de combustíveis, que não compete ao sindicato estabelecer, sugerir ou intermediar tratativas quanto à fixação de preços dos combustíveis ou demais produtos comercializados pelos postos associados. Ou seja, a gente entende que cada um coloca o seu preço, né, Cleiton? Foi o que deu a entender na nota. Então, por que não baixa o preço? Porque o refrigerante que você compra em Floripa é o mesmo preço do sul do estado. Por que só a gasolina, então, é mais alta, mais cara? Depois a gente não quer acreditar que existe por trás disso tudo uma associação entre eles para, olha, fixa o preço tal, para ninguém perder. Porque o da Mauro Ramos, a gente sabe que tem um posto ali que vende mais barato, já sofreu muitas denúncias.
enfim, se cada um bota o preço que quer, bola baixar, pô. Para vender mais também, não é verdade, Júlia? É o que a gente espera, né, Cleiton? É isso aí. 18 horas e 40 minutos. Olha só, você não vai acreditar. Falar em álcool, gasolina, essa coisa toda. Você já viu aquela expressão, bebeu igual um gambá? Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Pois bem, você acredita que o invasor entrou na casa de uma moradora na Grande Florianópolis? Eu falo Grande Florianópolis, ô Júlia Matos, mas foi em Palhoça, tá? Um gambá entrou numa casa de uma moradora em Palhoça e ainda bebeu a cachaça dela. Pois é. Mas calma, que a história fica ainda melhor. O ladrão era esse da foto. Enche a tela, Mari, por gentileza. Esse aí. Tava dormindo, que era uma beleza. O que será que ele bebeu, hein? Daqui a pouco a gente mostra para você o vídeo completo dessa visita folgada e inusitada. Que além de entrar sem pedir permissão, bebeu o que era dela e estava destinado para uma amiga. Meu pai. Mudando de assunto, agora 18 horas e 41 minutos, um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira na região norte do estado. O motociclista foi arremessado para cima após colidir a moto em carro num cruzamento na cidade de Joinville. O acidente foi registrado por câmera de monitoramento. E olha o acidente aí como foi grave. A gente teve que dar uma borrada porque a cena é muito forte. Renato Santos está chegando agora do local do acidente e vai trazer detalhes. Você tem informações aí? Como é que está o homem depois desse impacto, né? Você que está no local exatamente. Ô Renato, boa noite. Boa noite para você, viu, Cleiton? Pois é, entramos em contato com o Hospital Municipal São José, para onde esse homem foi levado, mas até agora nenhuma informação referente ao estado de saúde dele. Nós estamos aqui no cruzamento da rua Toríbio Soares Pereira com a Soledade, Cleiton. Exatamente no local onde aconteceu este acidente da manhã desta quarta-feira, por volta das 8 horas e 15 minutos. Foi exatamente aqui, Cleiton, onde esses carros estão passando, que esse motociclista acabou avançando a preferencial e colidindo na lateral de um carro que passava exatamente no momento. O motociclista ficou gravemente ferido. Ali no chão, olha, no asfalto, a gente ainda vê as imagens, as marcas do sangue, da violência desse acidente. Agora vem aqui comigo, Fábio, porque a gente vai mostrar o quanto foi grave esse acidente, Cleiton. Para você ter ideia, foram mais de 5 metros onde o carro veio parar. O muro aqui da residência ficou completamente destruído. Isso porque o carro acabou perdendo a direção, o condutor do carro, e batendo no muro desse residencial. Olha só a situação, Cleiton. Quem mora por aqui ficou realmente assustado com toda essa situação. Agora eu vou conversar com um comerciante que cedeu essas imagens pra gente e presenciou exatamente o momento em que esse motociclista avançou a preferencial e se envolveu nesse acidente, que é o Jason. Tudo bom, Jason? Você estava abrindo a tua empresa quando presenciou exatamente essa colisão. Isso mesmo, boa noite. Eu estava abrindo a empresa quando na hora ali foi tudo muito rápido, né? Aconteceu do motoqueiro furar a preferencial e acabou se acidentando. Um acidente bem feio, infelizmente bem feio. Você me falava agora há pouco que não é o primeiro acidente nesse cruzamento. Não é o primeiro acidente. A gente que tem comércio aqui na esquina, aqui, todo dia presenciei algum quase acidente ou acidente. Ou é que o pessoal vem pelo binário do Iridiú e quer cortar... E corta o trânsito aqui por trás, aqui pela rua Arco-Íris, para não pegar o trânsito aqui do início do final do binário, início da Papa aqui. E aqui esse cruzamento fica bem movimentado. Então acaba se cruzando ali o final do dia mesmo. O certo ali fazer uma faixa elevada, ó. Como foi que ficou a situação desse homem depois dessa colisão, Jason? Você que ajudou no socorro dele. Sim, ele ficou bem desorientado, ele ficou bastante tempo desacordado, ficou bem desorientado. Tá? Aí chegou o bombeiro, na sequência já chegou o SAMU, o meu sócio ajudou a segurar ele ali. Foi um acidente bem feio.
Tá certo, tá aí, portanto, olha, esse homem acabou colidindo nesse cruzamento, como falamos, foi no início da manhã desta quarta-feira, ele acabou batendo nesse carro, ele voou sobre esse carro, parou exatamente próximo àquele outro residencial, caiu mais ou menos uns 4 metros do local onde o acidente aconteceu, o Corpo de Bombeiros veio para cá, fez o socorro e ele foi levado para o Hospital Municipal São José, aqui em Joinville. Até o presente momento, a gente ainda não sabe qual é a real situação, o estado de saúde desse condutor, viu, Cleiton? A gente vai continuar acompanhando o caso. Moradores e comerciantes que residem por aqui estão pedindo providências, principalmente em relação à melhoria da sinalização no cruzamento dessas duas ruas, Cleiton. Ô, Renato, enquanto você relatava, passou um carro atrás de você numa velocidade impressionante. Deu para ver que o rapaz ali, olha, se não estava aí nos 80, já está quase nos 100, hein? Né, Armando Bus? Nosso editor-chefe que também presenciou. Devia estar uns 100 km por hora. Oi. Ô, Cleiton, uma informação, enquanto a gente estava aqui agora se preparando, agora há pouco, para entrar ao vivo, ia passando um rapaz, por pouco também, ele não foi atropelado exatamente neste local, onde o nosso cinegrafista, o Fábio Fernandes, está mostrando. Ele estava atravessando ali a faixa de pedestre, por pouco, assim, coisa de 1,5 metro, um carro não acabou exatamente atropelando esse rapaz, que ficou bem assustado também e até revoltado, viu? Eu olhou para trás, ainda fez ali no gesto de dar um chute no carro, mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E aquilo que o nosso entrevistado falava agora há pouco, um cruzamento perigosíssimo. Eles pedem, portanto, a colocação de sinalização, um redutor de velocidade ou até mesmo uma lombada elevada nessa localidade, Cleiton. Eu sou mais colocar um semáforo. Se já acontece com frequência, como relatou o entrevistado, bora colocar um semáforo. Talvez as coisas comecem a melhorar. Agora, o mais importante, a gente fica aqui na torcida para uma boa recuperação desse motociclista. 18h47, está na hora do Giro de Notícias. Um grave acidente foi registrado nesta manhã na região continental de Florianópolis. A colisão envolveu carro e moto na Avenida Max de Souza, em Coqueiros. O condutor da motocicleta ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Celso Ramos. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. Outro acidente de trânsito ocorreu na Via Expressa, sentido BR-101 em São José. A colisão traseira foi registrada próxima ao acesso do Shopping Itaguaçu. O trânsito ficou lento e filas quilométricas se formaram na região. Tamanho da fila, hein? Tem que ficar atento no trânsito aqui de Floripa. Ai, ai, ai. Olha essa cena! Um gambá foi encontrado desacordado em uma casa no bairro Pedra Branca, em Palhoça. Pode encher a tela? 2 mulheres encontraram o animal e pensaram que estava morto. Nada disso. Logo, elas associaram a cena às garrafas quebradas e também ao possível estado de embriaguez. Ou seja, resumindo, de bebedeira. As amigas perceberam que o gambá estava apenas dormindo com forte cheiro de álcool. O serviço de resgate de animais foi acionado. A moradora da casa afirmou que o gambá mal se aguentava em pé. Deve ter sido do bom, hein? Que ele tomou. Ou da boa. Não é verdade? Deixa eu me juntar rapidinho aqui com a Júlia. Aqui na 1. Só quero dizer, Júlia Matos, eu vou sair para lá rapidinho, tá? Foi em Palhoça, então, quando tu acordar de manhã, vê se não tem uma visita indesejável igual essa. Resumindo, o gambá estava na Palhoça, viu, Júlia? Toco tá na hora. Lá a gente cuida da nossa floresta, do ambiente. Tá bom! Por isso que tinham gambás em Palhoça. Aham. Aquela que... Pessoal, olha só, como é que você sonha ou sempre sonhou com o seu casamento, hein? Por acaso esse sonho envolvia um caso funerário? Aliás, um carro funerário, olha só, é isso mesmo que você ouviu, viu? Um carro funerário. Olha essa cena que vai abrir pra você agora. Isso aconteceu aqui em Santa Catarina e foi nesse carro aí que a noiva chegou pra se casar, um carro funerário. Mas afinal, o que será que motivou isso? Qual a história desse casal que fez isso aí acontecer? A gente conversou com a noiva e essa história completa você confere em instantes aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, viu? Fica aí que daqui a pouquinho a gente mostra pra você. Agora, acontece daqui a pouco uma live para tentar buscar soluções sobre as pessoas em situação de rua aqui no estado. Um caso que a gente já vem repercutindo no Tá Na Hora Santa Catarina há muito tempo. O repórter Felipe Bastos está ao vivo e vai contar mais pra gente sobre esse caso. Felipe, muito boa noite, seja muito bem-vindo. É um caso que a gente já vem repercutindo há muito tempo aqui em Santa Catarina e agora vai ser discutido, né? Será que teremos soluções? Conta mais pra gente. Boa noite.
Boa noite, Júlia. Boa noite a todo mundo ligado no Tá Na Hora Santa Catarina. A live está programada para daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, por volta de 7 horas. Vai reunir o prefeito aqui de Chapecó, João Rodrigues, que inclusive já está por aqui, o empresário Luciano Hang, também a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, e também o secretário de Florianópolis, Bruno Souza. Vai ser uma live para discutir essas ideias, né, as atitudes, as ações que estão sendo tomadas aqui no estado de Santa Catarina para esses moradores em situação de rua. A gente tem acompanhado que Chapecó foi pioneiro aí, né, em um projeto chamado Mão Amiga, em um programa Mão Amiga, que já tirou muitos moradores em situação de rua aqui na cidade. O prefeito João Rodrigues está por aqui, está se preparando para entrar nessa live. Prefeito, agradecer gentilmente, né, a disponibilidade de falar conosco. Primeiro falando dessa live que vai reunir também grandes lideranças aqui do estado para falar justamente sobre um tema tão importante e que Chapecó foi, se não o pioneiro aqui no estado. Boa noite. Boa noite a todos os catarinenses. É um prazer poder estar com o Luciano Hang, compartilhando a sua live, iniciativa dele, para discutir esse problema e levar a experiência de Chapecó. Chapecó, agora, nesse momento, nós podemos afirmar que não existe mais morador em situação de rua. O que significa isso? É que esporadicamente, daqui a pouco, amanhã de manhã, de madrugada, pode surgir 1, pode surgir 5, pode surgir 10, porque a todo instante sempre surge. Mas a todo instante a gente vai e busca, encaminha, interna, trata ou acomoda no nosso projeto que nós temos na área rural de Chapecó. Então, um projeto que deu muito certo em Chapecó, está dando muito certo. Não é fácil, é muito difícil, mas quando você faz com fé, com vocação e com o coração, tudo vai dar resultado. Então é importante, para mim é um privilégio compartilhar com o Luciano Hang e também com a minha querida amiga prefeita Juliana Pavan, lá do Balneário Camboriú. Era o que eu ia te perguntar, prefeito. A ideia é essa troca de experiências, daqui a pouco de levar o que Chapecó vem fazendo desde 2022 aqui na cidade para outras cidades do estado, quem sabe para o país também? Olha, cada um copia aquilo que acha, né? Eu, particularmente, tenho por costume, como prefeito, copiar. Eu copio muita coisa de outros prefeitos pelo Brasil. É mais fácil tu copiar do que querer inventar algo que você não sabe, né? A Juliana, por exemplo, a prefeita de Balneário, a gente troca muita experiência, conversa bastante sobre o assunto. Ela assumiu recentemente, eu já estou indo para o meu 5º ano de mandato, então eu faço isso há 4 anos e 3 meses. E ela está fazendo, num curto espaço de tempo, criando esse programa, indo a campo, colocando sua equipe, fazendo tudo que é possível num projeto. Não é uma ação de você trocar de endereço, você tirar o dependente químico da rua A para colocar na rua B. Isso não é projeto. Mudar de endereço não é nada. O que é você efetivamente, primeiro, ter empatia para essa gente. Essas pessoas são gente. São vítimas das suas escolhas, não da sociedade. Mas a gente trata com empatia. Agora, a gente tem todos os recursos e tem um projeto completo. Então, a Juliana realmente está indo no caminho certo, como o Vaguinho em Criciúma também está no caminho certo. E em São José, o prefeito Urvino, o Michel, seu vice-prefeito, com todo o problema que tem, também estão indo no caminho. Acho que cada um tem um estilo. O de Chapecó é isso, é projeto, é programa, é tratar e encaminhar para o mercado de trabalho. Aqui nós estamos fazendo isso. Obrigado. Mais uma vez, prefeito João Rodrigues, falando ele que vai se preparar agora, viu, Cleiton, Júlia, para daqui a pouco, 7 horas da noite, no próprio Instagram do empresário Luciano Hang, essa live, então, com essas 4 pessoas aqui do estado, falando um pouquinho sobre a situação dos moradores de rua aqui no estado de Santa Catarina. Com essa, eu devolvo para vocês no estúdio do Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada, Felipe, pela participação, pelas informações, assunto pertinente que a gente vem acompanhando aqui em Santa Catarina, viu? Agora, amanhã também tem uma programação especial no Porto de Itajaí. O presidente Lula vai estar no terminal portuário e os preparativos já iniciaram. A Cris Pinheiro tem todos os detalhes para vocês. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai estar em Itajaí, no porto da cidade, nesta quinta-feira. Mas os preparativos e a movimentação em torno da segurança já começaram a aparecer ontem, no final da tarde, início da noite. A gente já acompanhava a movimentação de muitos helicópteros do Grupo de Segurança Institucional da Presidência da República, que faziam sobrevoos sobre a cidade e também sobre o Porto de Itajaí, para avaliar onde o presidente Lula vai pousar nesta quinta-feira. Agentes da Polícia Federal também atuam nesse esquema de segurança, estão trabalhando desde a última segunda-feira.
Eu conversei hoje com o delegado da Polícia Federal de Itajaí. Ele me informou que não pode passar muitas informações sobre a segurança, já que estamos, claro, falando sobre um presidente da República, mas nos passou uma informação bastante importante, sobretudo para você que mora em Itajaí ou região e deseja acompanhar a cerimônia. A cerimônia vai ser de acesso livre no Porto de Itajaí. Você precisa apenas chegar por volta da 1h da tarde, deve registrar a sua entrada no porto, levar um documento oficial com foto. A cerimônia para a retomada oficial das operações no Porto de Itajaí está prevista para iniciar a partir das 3h da tarde. Além do presidente Lula, devem participar o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o superintendente do Porto de Itajaí, João Paulo Tavares Bastos, e o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, o SEBRAE, Décio Lima. Durante o evento, o presidente Lula deve anunciar investimentos no Porto de Itajaí, na ordem de 600 milhões de reais. Mas a gente vai estar por lá acompanhando toda a movimentação, vai trazer todas as informações para você aqui no Tá na Hora Santa Catarina e também no portal SCC10. Boa noite, volto com você. Obrigada, Cris, pelas informações. Me reúno agora a Roberto Azevedo, até porque essa visita do presidente Lula, Roberto, tem pano de fundo na economia, né? É verdade. Reativar o maior porto de Santa Catarina, um dos principais portos do país, é importante para todos nós. Evidentemente que a gente tem que separar a parte política da parte institucional da visita. E a parte institucional da visita é justamente você colocar o presidente da República na cena econômica de Santa Catarina. O porto era municipal, a autoridade portuária era de Itajaí, do município de Itajaí. Passou, a pedido do Ministério de Portos e Aeroportos, para o governo federal, a autoridade portuária de Santos, que hoje faz a gestão do porto em Itajaí. Mas é o mais importante, é a reativação. É uma solenidade, é algo dado aos políticos de fazer discurso, etc. e tal, mas o mais importante é que Santa Catarina volta a ter um porto competitivo e a promessa de divulgação de investimentos em Itajaí é o que nos deixa mais na expectativa. Afinal, que tipo de negociação vai ser feita? Que tipo de investimento vai ser feito? Sem contar que hoje chegou lá em Itajaí o maior navio do mundo para transporte de carga automotiva, ou seja, automóveis, todos elétricos, de uma montadora da China, que ela mesmo transporta o material que ela vende. Ou seja, está tudo bem, desde que o porto tenha um investimento e melhore na sua qualidade. Obrigada, Roberto. Daqui a pouquinho eu te chamo novamente. Ok. Pessoal, a gente vai para o intervalo, mas você vai ver a seguir. Tem região aqui de Santa Catarina que foi selecionada para concorrer a um prêmio internacional da ONU, que elege as melhores vilas turísticas do mundo, é isso mesmo. Se vencer a competição, pode colocar a cidade catarinense na rota do turismo internacional. Quer saber que cidade é essa? A gente te conta depois do intervalo. Enquanto isso, imagens na sua tela de Florianópolis. Bela noite por aqui. Quantos graus vocês querem saber? Tá chegando aqui, ó. Daqui a pouquinho eu conto pra vocês no intervalo, a gente volta. De volta com o nosso Tá Na Hora, agradecendo a sua audiência de todos os dias, onde quer que você esteja. Obrigado por esse carinho, você que já acompanha diariamente o SCC Meio Dia ou Patati Patatá, Primeiro Impacto, por que não? E já vem no embalo. Olha uma pergunta, você que mora em Floripa e vem para o centro todos os dias, quanto tempo você perde para achar uma vaga de estacionamento? Porque a vaga de estacionamento coberto privado é o olho da cara. Claro que o preço varia, mas na rua é difícil, né? O serviço de vagas, de estacionamento de vagas rotativas, também conhecido como a Zona Azul, está suspenso desde janeiro deste ano. Não é uma vergonha para a capital do estado? Pois é, isso após uma decisão da Justiça. O Reinaldo Penido vai trazer mais detalhes agora. Encontrar uma vaga para estacionar na região central de Florianópolis não é uma tarefa fácil.
Ainda mais após a suspensão do serviço de Zona Azul, que oferece vagas rotativas na região. Muito bem, a gente está passando aqui no centro de Florianópolis para ver como é que fica a peregrinação dos motoristas em busca de vagas por causa da falta do estacionamento rotativo na capital catarinense. Quem precisa ir ao médico, repartições públicas ou comércio da região encontra dificuldades para estacionar. Com isso, os preços nos estacionamentos privados estão inflacionados e os motoristas acabam pagando mais caro. Para o comércio, a suspensão do serviço de Zona Azul representa queda no movimento nos estabelecimentos. Nós temos aí uma dificuldade muito grande de estacionamento e hoje a cidade, as centralidades da cidade, não é só o centro da cidade. O Estreito, a região continental, o norte da ilha, Ingleses, Canasvieiras, o sul da ilha, várias regiões nossas aqui precisam e necessitam dessa rotatividade porque essas centralidades estão fortes no sentido de comércio e serviços e essa rotatividade ela é fundamental para que essas empresas possam estar gerando receita e isso traz benefícios não só para a prefeitura, mas para todo mundo, né? A prefeitura da capital já encaminhou um texto para a Câmara de Vereadores sobre um projeto que prevê mudanças pontuais no serviço de Zona Azul, que está suspenso desde janeiro deste ano, após uma decisão da Justiça. A proposta permite que o município adote diferentes modelos de contratação, incluindo concessões públicas e prestação de serviços, mediante um modelo de fiscalização. Se a gente não tem a Zona Azul em Florianópolis, ele cria um grande problema para as clínicas, problemas para o comércio, problemas para quem transita e quem frequenta aqui a região central que não consegue vaga para estacionar. Como eu falo, a Zona Azul ela é um mal necessário. Ninguém quer pagar mais nada, mas ela é necessária para que seja feita uma rotatividade e a vaga realmente se torne pública, porque caso contrário, algumas pessoas se apropriam da vaga durante o período da manhã e ficam durante o dia não dando oportunidade para as pessoas frequentarem o comércio e outros estabelecimentos que são extremamente importantes aqui na região central. Bom, finalmente encontramos uma vaga aqui no centro, próximo da Beira-Mar Norte. Conseguimos uma vaga e agora finalmente a gente vai estacionar o nosso carro para dar sequência na reportagem. Depois de 25 minutos rodando o centro de Florianópolis, conseguimos uma vaga. Foi suado, foi difícil, mas conseguimos encontrar uma vaga no estacionamento rotativo aqui da capital catarinense. E tem muita gente que não tem essa sorte, né, o Ronaldo Penido? Você e o Fernando Oliveira. Aí o pessoal fica rodando. Pô, eu acho que enquanto a gente tiver, acho não, eu quero deixar aqui um pedido. Enquanto esse problema não é resolvido, tenha um pouco de bom senso, porque tem pessoas que dependem também da vaga. Antigamente, quando o serviço funcionava, tinha um limite. Dependendo do local, 2 horas. Dependendo de outros locais, até 5 horas, você poderia deixar o seu carro. Mas é impressionante como a capital do estado não consegue resolver esse problema. Uma cidade turística como Florianópolis não consegue, de fato, achar uma solução para um problema que é antigo, porque já não é de hoje que isso acontece. Outras empresas também já estiveram aqui, teve problema de licitação, e aí sabe o que acontece? Eu e você ficamos nas mãos, sabe de quem? Dos flanelinhas. E ai de você se não dá a contribuição para esse tipo de pessoa, que fica cuidando, entre parênteses, do seu carro. Sabe o que acontece, né? Eu já vi cada história. Agora, mudando, a história que a gente vai colocar agora é curiosa, mas olha, é uma história de muito amor. A gente vai revelar agora ou daqui a pouco, irmão do Bus? Só para deixar o pessoal curioso, né? Danado. Só para aumentar a curiosidade. Como você sonha em se casar? Você sabe o que tem em mente? Já encontrou aquela pessoa, com esse eu vou casar, com essa eu vou terminar a minha vida. Por acaso esse sonho envolvia um carro funerário, como esse que está aparecendo aí? Pois isso aconteceu, um carro funerário. E olha que não é brincadeira não, para dar like em rede social, nada disso. É uma história real que aconteceu em Santa Catarina e foi nesse carro aí que a noiva chegou para se casar com o seu amado. Mas afinal, o que motivou isso? Qual é a história desse casal que fez isso acontecer? Nós conversamos com a noiva, porque o noivo ficou calado no vídeo.
Só estava lá olhando o que ela estava falando, para ver se colocava os fatos reais. A história completa daqui a pouco no nosso Tá Na Hora. Tudo registrado. O assunto é esporte. Em Blumenau, a competição dos Jogos Escolares Municipais de 2025 foi cancelada. Uma competição importantíssima para a cidade. A prefeitura apontou diversos motivos e a Natiele Oliveira vai explicar agora para a gente, na tela do Tá Na Hora. Isso mesmo, a Secretaria de Educação de Blumenau anunciou o cancelamento dos Jogos Escolares Municipais deste ano. Segundo a pasta, a decisão leva em consideração alguns motivos, como a proximidade do fim do primeiro semestre letivo, o tempo da realização da competição e a necessidade de reorganização pedagógica nas escolas. Outro fator determinante para esta mudança é a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica, um exame nacional que mede o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. Como alternativa, a Prefeitura orienta que as escolas façam amistosos e torneios internos. Assim, a ideia é manter o incentivo à prática esportiva. Essa é a primeira vez que a competição é cancelada há muitos anos. Este campeonato existe na cidade há cerca de 3 décadas. Volto com vocês aí no estúdio. Lamentável, 3 décadas, muitas gerações participaram dessa competição e agora simplesmente não teremos mais. Logo, o esporte, que é um grande caminho para o caráter da pessoa, para a disciplina da pessoa, mesmo que ela não se torne um atleta profissional, a disciplina que você tem enquanto pratica o esporte, você leva para o resto da vida. E agora, a competição não vai acontecer. Bom, não vai acontecer a competição, mas uma festa importante em Chapecó, essa vai acontecer, né não, Júlia? É isso mesmo, Cleiton. Vai ser lançada daqui a pouco a EFAP do Brasil. Vão ser 10 dias de evento com destaques para um dos maiores festivais de música do país. O repórter Felipe Bastos está ao vivo com a gente no centro de eventos onde vai acontecer o lançamento oficial da feira. Felipe, muito boa noite. Você retorna agora para falar sobre esse momento importante para o pessoal, né? Como é que tá a movimentação por aí? Conta pra gente. Sobre a EFAP, né, Júlia, que esse ano virou EFAP do Brasil, porque a ideia é transformar a EFAP em um dos maiores festivais de música do país. Uma palhinha em primeira mão, vamos mostrar aqui, Andrés. Esses vão ser os shows nacionais que vão se apresentar aqui em Chapecó durante os 10 dias de evento. EFAP desse ano, que começa no dia 10 de outubro e vai até o dia 19, no Parque de Exposições Dr. Valmor Ernesto Lunardi. Vamos passear aqui pelo evento, Andrés, para mostrar para o pessoal. As pessoas estão chegando aqui porque vai ter o lançamento oficial, daqui a pouco mais, o lançamento oficial da feira, da EFAP 2025. E eu vou conversar agora, ao vivo. Chegou correndo, mas chegou no horário. Felipe Balzan, conversar com a gente. Momento histórico para Chapecó, a EFAP, que não é mais aquela EFAP aqui do estado, mas EFAP do Brasil. Boa noite e pode respirar. Boa noite, desculpa, vem correndo, subindo a escada. A EFAP do Brasil, né? Você vai estar vendo o tamanho dessa feira. Esse lançamento está mostrando um pouco mais do que vai ser isso, né? A EFAP do Brasil, uma feira multissetorial, com salão do imóvel, salão do automóvel, feiras acontecendo simultaneamente, se tornando uma das maiores feiras do Brasil. A gente já pôde ter uma ideia, o que chama muita atenção são os shows, né? Sempre aquela expectativa muito grande. A gente pôde já ver ali que artistas de renome nacional e internacional também vão estar se apresentando aqui. Nós temos a maior grade de show do Brasil, isso eu posso afirmar para vocês. Pode procurar em qualquer feira. Não vai ter uma feira com tantas atrações de nível nacional quanto a EFAP. A gente quer mudar o conceito e trazer muita gente de fora para a cidade, para a economia gerar resultado para a nossa cidade. Agora, 10 dias de feira, de 10 a 19 de outubro. Vai ter shows, claro, vão ser cobrados 4 noites ali, ingressos pagos, mas 6 dessas noites, ingresso de graça para a população. Isso, a gente fez uma feira voltada toda para a população, a gente não cobra entrada no parque, né? Então tu pode levar seu filho, visitar toda a feira, fazer todas as coisas, e 6 dias a pessoa pode assistir os maiores shows nacionais do Brasil, gratuitamente, somente os 4 dias pagos, né? Vocês acompanharam um pouco a grade, depois vão ver o lançamento, tá entre eles Gustavo Lima, Henrique Juliano e muito mais. Felipe, obrigado, pode respirar, tomar uma aguinha aí, pegamos ele no susto, chegou em cima do nosso ao vivo. Andrés, para encerrar a participação,
Olha só, Cleiton e Júlia, para vocês terem um gostinho, uma ideia do que vem a EFAP 2025, olha a estrutura toda que foi montada aqui para daqui a pouco, a partir de 7h30 da noite, o pontapé inicial, o lançamento oficial da EFAP 2025, de 10 a 19 de outubro, aqui em Chapecó. Com essa imagem, eu devolvo para vocês no estúdio do Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada, Felipe, pelas informações. Grande estrutura, né, em um dos maiores festivais do país. Que bacana. Agora, atenção, Florianópolis. Quem passa pela SC 401 já pode notar novas frentes de trabalho em um dos trechos mais críticos da rodovia, o Morro das Madeireiras. As obras de triplicação da estrada, que é a mais movimentada do estado, entraram em uma nova fase. O Ronaldo Penido está ao vivo e traz mais detalhes para a gente. Foi no local para saber como é que está a situação. Penido, essa obra já é muito aguardada pela comunidade, pelos moradores, né? E a gente sabe que agora a gente consegue ver essa evolução de um dia para o outro. O que tem acontecido por aí? Quais são as próximas fases da obra? Boa noite. Oi, Júlia, boa noite mais uma vez e para todos que estão ligados no Tá Na Hora Santa Catarina, as obras de construção da terceira faixa da SC 401 avançam aqui na região do Morro das Madeireiras, no bairro Monte Verde. Este é um dos trechos mais críticos da rodovia, que é a mais movimentada de Santa Catarina. Agora, neste momento, nesta fase das obras, está sendo realizado o serviço de terraplenagem aqui na SC 401 e também as escavações para a construção da terceira faixa da rodovia. Neste momento, nós temos aqui uma máquina que está parada, mas daqui a pouco, a partir das 10 horas da noite, ela vai entrar em atividade, os trabalhos são retomados. E esse horário é justamente porque tem um movimento menor na rodovia, né, SC 401. Então, neste horário que os trabalhos são executados, são realizados na rodovia, né, SC 401. Esta triplicação da rodovia é um trabalho aguardado há mais de 20 anos pela população, pela comunidade que mora aqui em Florianópolis. Isso porque a SC 401 ela tem uma grande importância. Ela liga a região central aos bairros do norte da ilha de Santa Catarina e também conecta com pontos turísticos e o polo tecnológico aqui na SC 401. Por isso, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, ele destacou a importância do avanço desta obra e a escolha pelos trabalhos noturnos. Segundo ele, a situação no Morro das Madeireiras deve melhorar com a implantação da terceira faixa na SC 401. Vamos ouvi-lo. SC 401 aqui em Florianópolis. Isso aqui é um caos no verão. Caminhão quebrado, fila para todo lado. Mas isso vai melhorar e muito. Estamos avançando com a terceira pista da SC 401. Uma obra tão sonhada há décadas. Ninguém se mexeu. Agora, a cada dia você vê um avanço a mais. Não vê máquina, mas vê obra feita. É que estamos trabalhando à noite, justamente para não atrapalhar ainda mais o trânsito. Além do governador, o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Gerry Comper, também destacou o avanço das obras e o acompanhamento feito pelo governo. Segundo ele, a intervenção realizada no Morro das Madeireiras é uma prioridade por se tratar de um dos trechos mais sensíveis da SC 401. Vamos ouvi-lo. Está a todo vapor. Uma obra praticamente o serviço noturno pela questão do trânsito, a mobilidade, a gente está muito preocupado com isso. Mais de 5% já dessa obra é em andamento e agora a gente está chegando num trecho muito crítico, que é a subida da Madeireira. Ali a gente já está atuando, por isso nós estamos conferindo, acompanhando os trabalhos, uma obra de mais de 73 milhões de reais. E esta é uma obra aguardada pela população há mais de 20 anos, tem um custo total de 73 milhões de reais por parte de investimentos do governo do estado e ao todo serão 10 quilômetros de obra, como a construção de uma faixa central, o trecho principal e também vias marginais. E para reduzir o impacto no trânsito, os serviços mais pesados são realizados no período noturno, entre 10 horas da noite e 6 da manhã, justamente para não ter complicações no trânsito, para não atrapalhar o fluxo de veículos, que é grande aqui na SC 401, a rodovia mais movimentada de Santa Catarina. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Ronaldo, pelas informações. A gente segue acompanhando essa obra, a gente acompanhou com a população essas possibilidades, né? O planejamento da obra com a Fiesc, com a Secretaria de Infraestrutura, com o Estado, e agora ela está acontecendo. Realmente tem aquelas, né, o prejudicial do trânsito, mas faz parte de qualquer obra, né? Agora, pessoal, tá chegando a hora, viu? A noiva que chegou para se casar em um carro funerário. Deixa eu mostrar o vídeo de novo para vocês, vamos abrir aqui. Mas afinal, o que será que motivou essa cena que vocês estão assistindo? Qual é a história desse casal? A gente conversou com a noiva e essa história completa você confere aqui em instantes no Tá Na Hora. Mas antes, peraí, deixa eu chegar pertinho do Cleiton Ramos, que tá me esperando para falar sobre um tema muito bacana, né, Cleiton? Opa, tu parecia a noiva caminhando de lá aqui. Ah, toda uma caminhada, né? É para chegar Elegância, até você, claro. Elegância, evidentemente. Tananana. Olha só, uma região de Joinville que faz parte do turismo rural do município foi selecionada para concorrer a um prêmio internacional da ONU. Júlia Matos e pessoal de casa, a gente está falando da ONU, mas olhando essas imagens aqui, fica fácil de entender o porquê disso. São lindas. É, para ganhar como uma das melhores vilas turísticas do mundo, viu? E se vencer a competição, a rota Caminhos do Piraí pode colocar a cidade catarinense na rota do turismo internacional. Que maravilha, então dá play, dá play. Olha só, senta que vem imagem bonita uma atrás da outra. Um lugar com uma paisagem única e de tirar o fôlego. A Rota Caminhos do Piraí, que foi escolhida pelo Ministério do Turismo para representar o Brasil no Prêmio Melhores Vilas Turísticas da ONU, une natureza e história da região ao longo do Rio Piraí, um dos afluentes mais importantes de Joinville. Muitos visitantes levam suas famílias para passear nas propriedades da região por causa da experiência com os animais e para fazer piquenique. O Piraí é um exemplo de como o turismo pode ser uma ferramenta poderosa para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. O local contempla banhos em rios e cachoeiras, além das montanhas ao fundo, que enobrecem ainda mais a paisagem da região. Esse casal de manezinho saiu de Florianópolis com um único propósito: conhecer de perto a Cachoeira do Piraí. Eles ficaram encantados com a riqueza natural da região. Vimos na reportagem, né, o local e a gente veio conhecer. Era o que a gente imaginava. Aí, pelo que a gente via nas fotos, representa bem o que a gente viu. É muito bonito e tal. A gente já conheceu outras cachoeiras, né? E saímos de Florianópolis para vir ver essa beleza que é isso aqui. O local é um dos pontos mais visitados do município e faz parte do turismo rural, atraindo visitantes que vêm de todas as regiões do país para conhecer esse encanto localizado no bairro Vila Nova. A gente tem muitas culturas locais, né? Produção de tilápia aqui na região muito forte, pesca e pargues, né? Com vários pratos à base de tilápia. A gente tem toda a riqueza natural, né? Da região, como essa bela cascata aí que vocês estão vendo. A gente tem os parques voltados para banho, cachoeiras, trilhas, ecoturismo. Temos o Pico do Jurapê, que é um dos maiores aqui da região, de 1.149 metros, que é bem procurado pelos praticantes aí de ecoturismo. Toda a parte de aventura, cicloturismo, moto. Então a gente tem muitas atrações das mais diversas aqui na nossa região. Um ambiente onde as pessoas podem aproveitar a beleza e o charme das casas com arquitetura em chamel, que remetem à herança cultural e germânica dos antigos colonos. Nós estamos com grandes expectativas para o desenvolvimento do turismo em toda a nossa região, né? Nós já temos hoje um turismo bem alicerçado, mas vai atrair, né, visitantes de todo o Brasil e de todo o mundo com essa visibilidade. É por causa de toda essa diversidade cultural e natural que a Rota do Piraí está entre os finalistas para representar o Brasil no Prêmio Melhores Vilas Turísticas. O resultado será divulgado em novembro deste ano, durante a Assembleia Geral da ONU Turismo, na Arábia Saudita. A participação de Joinville na premiação só confirma que o município faz parte do turismo brasileiro e internacional. O Caminhos do Piraí é composto por 15 propriedades que fazem parte da Associação de Turismo Eco-Rural de Joinville. O local oferece aventura ao ar livre, como trilhas em um dos morros mais desafiadores do estado, com mais de 1.000 metros de altura. Outro atrativo é o Salto do Piraí, uma cachoeira com mais de 160 metros de altura, e está ao lado da primeira hidrelétrica do estado, inaugurada em 1909 por colonizadores alemães. Quem tem propriedade na região se orgulha de toda essa riqueza que pode se tornar conhecida mundialmente.
essa candidatura vem confirmar o que a gente já sentia, né? Que esse aqui é o melhor lugar para se viver, né? E para se empreender, para se morar. E por isso que atrai tantos turistas e cada vez mais vem atraindo, né? A seleção hoje, para nós, já é uma grande vitória, embora que tem mais um passo aí pela frente, né? Porém, só a ser selecionado já é uma grande vitória. Isso traz essa mídia, né? Que a gente precisa também aparecer ainda mais, ser mais conhecido tanto pro joinvilense e pro restante do país. Além de toda a gastronomia que a gente tem, o chopp artesanal, né? Temos várias propriedades que produzem o chopp aqui no local. E também, né, essa parte histórica que tem construção em Chanel aí da década de mais de 150 anos já construída aqui na região. O Prêmio Melhores Vilas Turísticas da ONU Turismo foi criado em 2021. No dia da premiação, as cidades vencedoras irão receber um selo que as identifica como exemplo de cultura e diversidade. Lindíssimo, Nossa, isso aí é coisa de sonhos. Opa, apareceu antes ali a noiva. Santa Calma. Catarina, né? Calma, pessoal, Calma, tá na mas hora. olha só a cachoeira, né? Que lindo cenário. Ô, Júlia, o nosso estado é lindo, né? O nosso estado é lindo. Desculpa os demais aí, mas olha, eu não vejo no Brasil, e através do futebol conheci muitos lugares, mas um estado completo como Santa Catarina, tem a região serrana, tem praia, tem litoral, quer neve? Tem. Quer praia? Tem. É um estado completo. É verdade. Né? Muita gente feliz aqui também, né, Cleiton? A gente verdade. acompanha cada história bonita. O Tá Na Hora Santa Catarina traz um pouquinho de cada canto do estado. Então, a gente prova que o povo aqui tem muitas histórias legais para contar. Agora, por falar em história, vamos aqui na câmera número 1. Coloca a música aí. Coloca, aumenta aqui na caixa. Tá chegando, pessoal, o caso da noiva que entrou em um carro funerário. Deixa eu colocar um terno preto assim, acho que eu pareço um padre, né? Um padre, Cleiton? Todo de preto? É por mas isso. Por que tu riu? Por que não vou nada. Tu um padre, Cleiton? Não, é porque o Cleiton vem com cada história, tu não deixa o jornalismo pra virar padre. Eu acho que não ia funcionar, tá, Cleiton? Não. Tu falou assim, ó, padre tu? Um padre? Não. Eita, mas antes de contar essa história aqui, ó, da noiva que chegou no carro funerário, a gente perguntou qual era a maior loucura que o pessoal de casa fez. Tivemos depoimentos. Vamos chamar aqui, olha Isso. só. Loucura por amor, Maria Edela. Mandou boa noite. Eu fiz uma loucura de amor e não me arrependo. Vim de Petrolina, Pernambuco, conhecer um rapaz gaúcho que mora em Joinville. E fiquei aqui até hoje. Já faz 8 anos e foi a melhor coisa que eu fiz. Ah, isso não é loucura, né? Isso Que aí legal, é uma Maria. viagem. Agora, bacana. tem muita gente que não quis colocar a loucura, né? Porque, né? Sabe como é que é? Mas porque eu acho que nada chega aos pés de um carro funerário, Cleiton. De um carro funerário. É curioso, ao mesmo tempo mostra a força de um amor. Principalmente, o Júlia Matos, quando a gente toma conhecimento o porquê que ela fez isso e quanto tempo ela demorou para esse grande momento. E a gente conversou com ela, pessoal. Fomos atrás dessa noiva que escolheu chegar no casamento em um carro funerário. Vocês querem saber por quê? A gente te conta a história toda agora. Boa noite, Felipe. Tá chegando com a gente. Felipe essa história chamou a atenção de todo mundo hoje. Você vem com um dos assuntos mais importantes, talvez o mais importante hoje, do Tá Na Hora Santa Catarina, que é essa noiva que chegou num carro funerário. Imagina ele contando essa história. Pô, a gente tá colocando só um pedacinho o programa inteiro. Ó, a felicidade dele, que ele não para de rir. Ele tá louco pra contar, tá louco. Ó. Conta pra gente, Felipe. Agora o momento é teu. Ô, Júlia, eu tô rindo antes, né? Porque o Cleiton falou que tô vestindo ele de preto, ele ia se transformar em padre, alguma coisa assim, né? Aí foi só um gancho aí para eu começar a rir. Desde então eu não parei mais de rir, viu? Mas é uma história inusitada, curiosa. Ela continua viralizando cada vez mais. Inclusive o próprio nosso portal SCC10 publicou uma matéria sobre esse carro funerário. A noiva, ela teve essa ideia de casar chegando num carro funerário. Esse caso, óbvio, aconteceu aqui na região oeste de Santa Catarina, na cidade de Pinhalzinho, que fica bem próximo aqui à cidade de Chapecó. Agora de tarde, inclusive, Júlia e Cleiton, eu conversei com a Daniela Scariotti. Ela que foi a noiva que casou, ela gentilmente ela mandou um vídeo pra gente, não esperava essa repercussão toda, mas ela sempre teve um sonho de quando fosse se casar, chegasse na cerimônia de casamento, chegasse num carro funerário. Por que não?
Tem gente que chega de charrete, de carro, enfim. Ela quis chegar de carro funerário. E é sobre isso que ela conversou com a gente agora e eu vou pedir para o nosso telespectador prestar bastante atenção no motivo e quanto tempo ela levou para tomar toda essa ideia e, finalmente, há cerca de 2 semanas, se casar chegando num carro funerário. Acompanhe o relato da Daniela a partir de agora. Olha só. O início da nossa história começou no funeral. Eu conheci meu esposo no funeral, na verdade foram 2 anos, indo em funerais para poder vê-lo. Ele então em outro relacionamento, né, não dava bola para mim, mas lá eu estava em todos os funerais assim para poder encontrar ele. Quando houve o primeiro contato, então que a gente começou a se relacionar, logo a gente fez planos para toda uma vida e decidimos nos casar. Nos planos do casamento, toda a organização da festa e da cerimônia, eu dei a ideia da gente estar entrando com o carro da funerária, porque foi muito tempo frequentando funerais, muito tempo esperando por essa pessoa e, querendo ou não, faz parte da nossa história. Então, assim, tinha que estar lá. O carro tinha que estar lá. Foi para contar um pouquinho do que a gente viveu, de como foi o nosso início. Até comentamos isso durante nossos votos, a gente contou a nossa história, então todo mundo passou a entender por que o Cário estava lá. E faz parte da nossa história de amor. Agora é uma coisa simples, corriqueira, né? Muitos anos frequentando velório, né? Muitos anos frequentando esse tipo de situação. Vou casar num carro funerário, né, Cleiton? Não podia ser diferente, tinha que viralizar e viralizou. Agora eu vou encerrar essa participação fazendo essa pergunta para ti e também para Júlia. Qual a maior loucura que vocês já fizeram até hoje? O Cleiton, eu sei que é casado há bastante tempo já, né? A Júlia, não sei quanto tempo. Mas o que vocês já fizeram aí de diferente para dar aquela apimentada na relação? Devolvo para vocês no estúdio. Valeu, Felipe Bastos. Querendo A maior nos loucura... querendo nos expor. A maior loucura que eu fiz foi casar. Cleiton. Janine. Brincadeira, Janine. Janine. Não é só o Cleiton, a gente te ama. Não, poxa. Eu quis ajudar essa situação aí. A loucura foi casar. Obrigado. Janine, ela sabe que é brincadeira. Janine, tu colocou ciência na tranquilidade, Posso paz. dar um testemunho? Tu que arrumou esse homem, Posso dar um Janine? testemunho rapidinho? Pode. Eu vou dar. Eu te mostrei a loucura que eu fiz hoje na redação. Tu mostrou pra mim a loucura. A minha esposa, a gente viajou pra fora e ela foi pra Disney. Eu fui junto, claro, né? Uhum. E eu escolhi o momento certo de pedir ela em casamento no castelo da princesa. Da Disney. Da Disney. Coisa linda. Essa foi a grande loucura. Nem ela acreditou. Mas tá aí com um filho lindíssimo, Exato. Lorenzo, né? Exato. Coisa mais linda. E tu, Júlia? gente. Tu não casou ainda, né? Eu não casei ainda. Eu não Adilson! Eu não gosto de me expor assim. Eu não sei até onde. O que é considerado uma loucura de amor, Exato. né, Cada um Cleiton? tem a sua, né? Tem a sua. Agora a dela é impressionante. A dela é impressionante. 2 anos esperando. O que ela falava no velório para tantas pessoas? 2 anos acompanhando o velório? Não, 2 anos com esperança de ter aquele relacionamento. Mas eu prestei muita atenção nele. Ele estava sério enquanto ela falava. Não, mas ele concordou assim, Não, ó, mas aí ele riu quando ela falou. Ele não dava bola para mim. Aí ele... Homens. Homens, né, pessoal? Inclusive, homens vão jogar onde, Cleiton Ramos? Que eu fiz essa chave agora pra gente poder ir pro próximo assunto. Me ajuda. É homens, sim. Bebê reborn agora. Tu parou, tu virou um Cleiton reborn. Parou aí, vamos lá. Pessoal, sábado é dia de final da UEFA Champions League. Segue daqui. Vamos lá! A maior competição de clubes do mundo. E para esse dia, o SCC SBT está com a programação para lá de especial. A partir de 1h da tarde, a superfinal do SCC Esporte será direto do Liverpool Bar. Pessoal, a Angélica Varaschini estará comandando e aquece, né, esse local espetacular. E olha só. Quem vai estar lá? Quem estará lá? Confirma pra mim, Cleiton. Presente? Cleiton, juntamente com Felipe Santana e André Santos, é isso? É isso aí, na rua, acompanhando vários locais, a reportagem do SCC SBT, mostrando como está a expectativa para o jogo. Além de sorteio de brindes e muita animação, será 1 hora de pré-jogo para você entrar no clima da superfinal. Agora preste atenção, tá rolando uma super promoção, que é... São 20 vouchers de R$100 para você consumir como quiser no sábado lá no Liverpool Bar, viu? Quem quer saber como participar? Olha só, acompanhe.
Não vai perder essa, porque para participar é muito simples. É só você postar uma foto no Stories do seu Instagram assistindo o SCC Sport, que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir do 12h05 no SCC Meio-Dia. Assim que você postar a foto, não esqueça de marcar o SCC SBT e também o Liverpool Bar. Importante, o seu Instagram tem que ser aberto para a gente poder visualizar a marcação. Não perca tempo, corre lá, porque são apenas 20 vouchers e os 20 primeiros que participarem vão garantir. Vem com a gente na superfinal do SCC Sport. E para você que quer participar e não conseguiu fazer a foto ainda, não tem problema. Você também pode fazer pelo YouTube do SCC SBT, inclusive nos programas gravados, viu? Que beleza, hein? Então acessa lá o SCC Sport completo e garanta a sua participação agora mesmo. Liverpool Bar. É isso Eu nem vou almoçar nesse dia, vou direto pro Liverpool. Vai direto. E olha só, será que vai estar frio amanhã, Cleiton? Porque vou te falar. Está ficando frio, a neve está chegando. Será que a neve chega em Santa Catarina? Lages estava marcando 7 graus. É, tá esfriando. Né? E agora São Joaquim já começa a se preparar, porque pode cair neve no município, viu? Opa, pera aí. Era São Joaquim aquele termômetro? Então deixa eu corrigir, eu falei Lages. Os 7 graus é em São Joaquim, Júlia Matos. E nessa madrugada, há a possibilidade de neve pra gente. Suiane Diniz está ao vivo para falar sobre essas possibilidades. Suiane, tá friozinho por aí. Aquele ar elegante já chegou, olha só, a Suiane toda elegante, no frio de São Joaquim. Temos possibilidades para essa noite, Suiane. Conta pra gente, boa noite. É isso mesmo, Júlia. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Está na hora Santa Catarina, tá ficando friozinho por aqui, viu? A temperatura marca aí 6 graus, mas a sensação térmica é menor, já de 2 graus. Um vento gelado, já tá ficando bem mais frio e as temperaturas devem baixar ainda mais durante essa noite, madrugada até o amanhecer. Amanhã cedo, as mínimas devem ficar abaixo de 0 graus e assim chance de neve, né? A temperatura baixa, somada à umidade aí alta, traz a chance de neve aqui na Serra Catarinense. A gente segue acompanhando e tem muito turista já chegando por aqui em São Joaquim para a procura mesmo da neve, né? A rede hoteleira já tem ocupação de 90% e a gente conversou com alguns turistas durante a tarde que já estavam aqui na expectativa. Vamos conferir. Previsão do frio e da neve, né? A gente aproveitou para tentar ver se via neve aí agora. Estava em Balneário, né? E a gente ficou sabendo que poderia nevar, né? Uma previsão. Aí esticamos até aqui para ver se a gente pega a neve aí. E também teve um senhor muito gente boa aqui de São Joaquim que conversou com a gente, já estava preparado também com a roupa de frio para enfrentar a neve que ele torce para que chegue hoje. Vai dar neve. De madrugada é para neve grande. E o senhor já está preparado? Estou preparado já para resistir. Tá certo, muito turista chegando por aqui. Bastante. Isso é importante para a nossa terra de São Joaquim, vocês aqui, né? Será bem-vindo. Cidade velha tem porta, mas não tem tramela. Eu aceito todos vocês. É isso mesmo, a gente segue acompanhando e torcendo, viu? Assim como tantos turistas já estão por aqui. Uma informação importante é que as aulas municipais aqui de São Joaquim foram suspensas, canceladas amanhã de manhã, na quinta-feira, na verdade amanhã durante todo o período, né, de aulas por conta dessa previsão de um frio intenso. As aulas devem retomar normalmente aí na sexta-feira a princípio. Então, volto com vocês, a gente segue por aqui acompanhando e vivendo também um pouco, sentindo esse friozinho aqui da Serra Catarinense. Fico imaginando, né? Tem que ser bom, né? Como a Suiane, no frio, manter essa postura elegante, sorrindo, competência, relatando e a perninha batendo embaixo assim. A expressão manezinho toda encarangada nesse ao vivo pra gente. Vamos com a previsão? Vamos com a previsão do tempo, pessoal. Agora chegou de vez, viu, pessoal? Casaco na bolsa porque vai precisar. O dia começa com muitas nuvens e chance de chuva fraca entre o extremo oeste, Planalto Sul e Litoral Sul. Tudo por causa da umidade trazida por aquele ciclone tropical que eu falei para vocês ontem que atua perto da costa do Rio Grande do Sul. Então, atenção, nas áreas mais altas da serra pode até nevar entre a madrugada e amanhã. Então, frio de verdade, viu? Em algumas cidades, os termômetros marcam até -3 graus no amanhecer e durante a tarde, mesmo com o sol aparecendo, em boa parte
parte do estado, as máximas não passam dos 18 graus, viu? Fica aquele alerta, claro, para os idosos e para as crianças. Vamos dar um giro nas regiões catarinenses? Eu vou com as mínimas para vocês aí de casa acompanharem, viu? Oeste e extremo oeste com mínima de 0 graus. Nesta quinta-feira a gente vai acompanhar por lá. Vale com a mínima de 2 graus por aqui, máxima de 15 graus. Olha só, aqui na Serra Catarinense vamos chegar a 1 de mínima. Alguns locais podem abaixar. Olha só, norte de Santa Catarina com mínima de 0 graus, litoral com mínima de 3 e olha só, sul catarinense com menos 3 graus nessa quinta-feira, viu? E o vento sopra forte com rajadas de 80 quilômetros no litoral. Então, já sabe, né? Agasalho, guarda-chuva, atenção redobrada. E as nossas cidades mais pedidas estão por aqui. Governador Celso Ramos, olha só, nessa quinta-feira com máxima de 18, mínima de 12 graus. Itajaí com máxima de 16, mínima de 8, sol por lá. Pomerode também com máxima de 15 graus, mínima de 7. Lages com máxima de 5, mínima de 1 grau nesta quinta-feira. E Joinville, no norte do estado, com máxima de 16, mínima de 7 graus nesta quinta. Agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está voltando. Imagens de Balneário na sua tela. 20 graus por lá. Fica por aí, que daqui a pouquinho tem mais. De volta com Tá na Hora para falar a respeito de uma live do empresário Luciano Hang com prefeitos e empresários aqui de Santa Catarina. Roberto Azevedo está acompanhando. Pois é, ela começou às 7 da noite, pouco depois das 7 da noite. O primeiro convidado foi o prefeito de Chapecó, que fez um relato que ele conseguiu diminuir de 400 pessoas em situação de rua para os 65 que hoje recebem tratamento numa casa de acolhimento e também são direcionados para tratamentos ou para o mercado de trabalho, para a qualificação profissional. E esta live ainda tem a presença, neste momento, da prefeita Juliana Pavan, de Balneário Camboriú, e também terá a presença do secretário de Assistência Social da Prefeitura de Florianópolis, o ex-vereador e ex-deputado Bruno Souza. A gente vai fazer rapidamente lá no SCC10 um resumo desse trabalho que ainda continua. Luciano Hang abriu o encontro dizendo: não quero transformar o Brasil numa grande Cracolândia. Por isso que ele está encampando essa situação em cima das pessoas em situação de rua. Rapidamente, Cleito, informação, o prefeito Topázio Neto fez realmente a retirada da vesícula, uma cirurgia, passou por uma avaliação médica agora no final da tarde, início da noite, e deve ter alta amanhã. Que bom. Boa notícia então, né, Roberto? É isso aí. Detalhes lá no portal, Roberto? Portal. scc10.com.br. Obrigado. Deixa eu me juntar aqui com a Júlia Matos. Júlia, 11h15 da manhã, o que tem? Manda a ficha, vai! SCC Meio-Dia. Olá, boa noite, galera do Tá na Hora. Vocês já pensaram que até uma assistente virtual pode ser vítima de xingamentos, abusos e até assédio? A Mia, que foi criada para ajudar no atendimento de empresas, ela tem enfrentado uma verdadeira onda de agressões. E tudo isso feito por pessoas de verdade. A equipe que criou a Mia ficou em alerta com o tipo de conteúdo que ela vinha recebendo. E essa situação é tão séria que os especialistas dizem que esse comportamento agressivo e muitas vezes sexualizado mostra o reflexo de uma sociedade doente, principalmente nesse ambiente digital. A gente vai mostrar uma reportagem completa sobre esse assunto nessa quinta-feira no SCC Meio-Dia. Espero vocês, hein? Até lá! Combinado. Combinado, Cleiton Ramos. Finalizamos o Tá na Hora de hoje. Agora só amanhã, pessoal, e a gente espera vocês, viu? Amanhã a gente está aqui, imagens na sua tela. De Floripa, olha só as pontes. Você vai passar por ela, Júlia? Vou passar. Será que amanhã vai ter neve? É o que a gente espera, né? Valeu, abraço. Até amanhã.